Olá, eu sou a Cristiana Bairot e é um prazer estar aqui no Cyber Week. Agradeço o convite pela Ana Gonçalves e vou aqui compartilhar minha tela para iniciar nossa conversa de hoje. É um prazer estar aqui na ODR Cyber Week e nós vamos tratar hoje de como que o ODR está ajudando as empresas a se reestruturarem no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho com relação à Secretaria-Geral da MEDIAR-PRB, que é uma câmara especializada em reestruturação de empresas. Eu sou advogada empresarial, sou mediadora também nessa área empresarial, certificada pelo ICFML, e também coordenadora do Comitê de ODR do CONIMA, que congrega todas as câmaras de arbitragem e mediação brasileiras. E o Brasil, ele é um dos maiores litigantes do mundo. Tem 77,3 milhões de processos em tramitação. Então, o Brasil tem muitos problemas, ainda mais com a dimensão continental que o Brasil possui. Como tratar de uma forma mais sustentável problemas de reestruturação de empresas numa época em que estamos desafiados pela pandemia, pela guerra da Ucrânia, por diversas questões de economia e principalmente mudanças com as eleições no país. Então, são muitos os desafios que nos trazem a esses 77,6 milhões de processos. E o Brasil também possui 100 bilhões de gastos com o Poder Judiciário, mais de 1,5% do PIB. Isso significa que nós não estamos utilizando o Judiciário de uma forma sustentável, e que, muito embora o nosso Judiciário seja eficiente, tratando os processos e respondendo às questões da pandemia, através de processos já digitalizados, programas de justiça 4.0, investindo na tecnologia para trazer soluções mais rápidas, nós ainda temos uma grande judicialização e muito gasto com o judiciário. Isso porque os advogados brasileiros judicializam muito. E também precisamos enxergar, como o Richard Susskind ensina nesse livro, Online Court and the Future of Justice, que a justiça não pode mais ser vista como um lugar, ela é um serviço. E todos os advogados precisam observar de que forma utilizar o nosso judiciário de uma forma mais sustentável e trazer respostas mais eficientes para os seus clientes, para as empresas que estão assessorando. Então, observando esse uso sustentável para o judiciário e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente o 16 de paz, justiça e instituições eficazes, é necessário que os advogados observem, fiquem em sintonia com as novas tendências desse mercado, a necessidade de olhar para a tecnologia, de uma melhor comunicação, de parcerias, oferecer aos seus clientes soluções mais rápidas, especializadas, eficientes e econômicas. E com isso, eles conseguem fidelizar melhor seus clientes, trazendo respostas mais rápidas, participam da presença dos negócios das empresas, retornam seus honorários de uma forma mais eficiente, mais rápida, e também contribuem para a responsabilidade social, disseminando uma cultura de consenso, racionalizando e otimizando esse trabalho do judiciário, com base nesses princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de paz, justiça e instituições mais eficazes. E é importante também, existe uma forma mais adequada de resolução de conflitos. O sistema multiportas, dentro de um design de solução de conflitos, nós podemos ter não só o poder judiciário, mas a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o dispute board e os ODRs, que também são os métodos adequados de resolução de conflitos com a tecnologia. E aqui a gente vai fazer uma abordagem muito importante do ODR e da mediação, que está sendo muito utilizada no Brasil para a reestruturação de empresas. A mediação no Brasil ela já está bastante consolidada.
como método autocompositivo, onde as partes são protagonistas da solução, auxiliadas por um mediador, um facilitador do diálogo, que vai ser independente e imparcial e que vai auxiliá-las a encontrar soluções para aquele conflito. Nós temos uma resolução 125 de 2010 que instituiu políticas públicas incentivando o uso de conciliação e de mediação no Brasil. Temos uma lei de mediação que incentiva a mediação. O Código de Processo Civil também incentiva o uso de métodos adequados de resolução de conflitos. E o Brasil agora também é signatário da Convenção de Singapura, que traz tranquilidade para a homologação de acordos de mediação comercial internacional. Quando nós temos recursos escassos, né, William Ury já tratava nessa obra Negocie para Vencer, que alianças, capacidade de cooperar, elas trazem um ganha-ganha, um valor para a mesa. Então, se os recursos podem ser finitos, o conhecimento, troca de informações, parcerias, eles expandem o bolo, trazem trazem valor para a mesa, trazem soluções de criatividade. E nessa época de reestruturação de empresas, existindo guerras, pós-pandemias, inúmeros desafios para a empresa, onde recursos são escassos, em que com fornecedores, quando há um problema, aquele bolo só é visto como para ser repartido, olhar para parcerias, para possibilidades de alianças e cooperações, pode trazer para a mesa criatividade e soluções. Na reestruturação de empresas, é importante observar que a mediação ela pode ser utilizada a qualquer tempo. Eu traço aqui, de acordo com o tempo, escalada de conflito, como funciona a vida de uma empresa, né? Desde sua fundação, crescimento, maturidade e declínio, com problemas, né, que podem gerar a possibilidade de reestruturação e até mesmo uma recuperação ou recair na falência. Então, dentro disso, quanto antes começar a se tratar com métodos mais adequados, com diálogo, com negociação, com mediação, melhores soluções você encontra dentro dessa escalada do conflito. Mas é importante destacar que a mediação, ela pode ser boa a qualquer tempo, para tratar principalmente de relações duradouras. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos. E é importante observar que a mediação, com seu foco em interesses, ela traz soluções muito criativas e importantes para nesse momento em que é necessária a reestruturação. E é importante a gente verificar a diferenciação da negociação e da conciliação, o que está sendo muito colocado aqui no Brasil e que tem trazido questões bem eficientes, né? No Brasil, e todos os empresários, eles estão acostumados a negociar, estão acostumados à conciliação, até mesmo no Poder Judiciário, mas quando nós temos uma negociação, uma conciliação, a gente pensando na imagem do iceberg, eu estou trazendo aqui uma imagem do Rio de Janeiro, só está no topo, né? E normalmente em reestruturação fica muito em qual é a proposta, deságio, juros reduzidos, carência. Então, na negociação e na conciliação, quando não vai com profundidade nos interesses, fica muito nessa barganha de valores, de deságio, de juros. Quando se traz um conflito para a mediação em reestruturação, é interessante que se foca em interesses, o mediador trabalha eliminando algumas tensões que existem numa negociação direta ou numa conciliação, e indo a fundo nos interesses, a mediação trabalha verificando como é que a mediação pode ajudar, quais são as relações que existiam naquelas empresas, quais eram os interesses que realmente vão gerar aquele pedido de deságio, de juros reduzidos, de carência de pagamento, um restauro na confiança, trabalhando esse diálogo,
também verifica saídas honrosas, principalmente para comitês de bancos ou para manter relacionamento entre fornecedores, relacionamentos bancários, para aí atrair soluções criativas, ampliando o valor a ser distribuído, criando valor para a mesa, com aquelas parcerias, com engajamento de relação de confiança ali que possa ser estabelecida, e assim trazendo soluções diferentes do que normalmente se tem numa negociação direta ou numa conciliação. E é importante diferenciar a mediação da conciliação e da negociação, o que é muito bem feito na legislação brasileira, porque senão nós teríamos mais do mesmo, né? Se a gente não diferencia a mediação da negociação, da conciliação, dessa outra oportunidade que requer um preparo diferente, seria ter mais do mesmo, né? Então, por isso que a gente tem esse arcabouço de métodos adequados de resolução de conflitos à disposição das empresas que querem se reestruturar. E na MED-GERB-RB, que é a Câmara em que eu estou como secretária-geral hoje, ela oferece mediação online para as empresas em reestruturação. E isso tem feito uma grande diferença e tem auxiliado demais as empresas. Então, ela é uma câmara que oferece não só arbitragem, mediação e outros métodos adequados de resolução de conflitos, que é especializada em reestruturação. E aqui no Brasil, nós temos a legislação de recuperação de empresas e de falências, ela incentiva o uso da mediação, através do artigo 20A a 20D, em que ali há um dispositivo que incentiva a negociação antecedente, a mediação antecedente, oferecendo ainda um stay, um prazo em que as execuções das empresas que solicitam essa negociação ou mediação antecedente, de que a suspensão das execuções até 60 dias para que ela possa se reestruturar. Por outro lado, tu oferece para as empresas que são convidadas a participar da mediação uma segurança em que, se a empresa entrar com uma reestruturação em menos de um ano, aqueles créditos que ela possuía, aqueles contratos que possuía, continuam valendo, ou seja, volta para o status quo antes se ela fizer um acordo e em menos de um ano pedir a reestruturação. Então, há uma série de garantias e por isso as empresas estão tentando a mediação como uma forma de se soerguer sem entrar com a reestruturação. Então, tem feito uma diferença muito importante, tem sido um grande respiro para as empresas que estão precisando de soluções nesse momento de pandemia, de guerra na Ucrânia, de instabilidade econômica, em decorrência de mudanças também da governança, né, das eleições que estão ocorrendo aqui no Brasil. E a MED-GERB-RB possui especialistas no âmbito empresarial que resolvem muito mais fácil e eficientemente esses tipos de problemas. Além de ser online, né, traz toda essa conformidade e conforto para resolver de uma forma muito rápida, além de uma plataforma muito segura, reconhecida no mercado, todos os procedimentos estão online, um regulamento que traz fluidez para o procedimento e uma secretaria pronta para bem atender com toda a assessoria necessária, principalmente nesses procedimentos que envolvem múltiplas partes. Nós já tratamos, a MED-GERB-RB é extremamente recente, ela foi inaugurada em novembro de 2021, nós já tratamos mais de 1,326 bilhão em reais, equivalente a 255.561 de dólares americanos em valores envolvidos. Esse é o site www.medgerbrb, que vocês podem, medgerbrb.com, que vocês podem conhecer. E ela está em sintonia e pronta para atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 16, contribuindo para o uso mais sustentável do judiciário. Esses são os nossos números, né?
Vejam que em mediações privadas, as mediações têm duração de 30 dias, mesmo sendo em múltiplas partes. Nas mediações judiciais, 45 dias. Então, essa estruturação que uma Câmara traz, ela traz eficiência, rapidez, o engajamento de todas as pessoas que precisam estar na mediação, contribuindo para que o mediador possa fazer seu trabalho com tranquilidade. Essa aqui é um pouquinho da lei brasileira, que trata da tutela cautelar, da suspensão de execuções e da necessidade de uma Câmara especializada para essas questões de reestruturação. E tem ajudado demais essas empresas a se reestruturar. Então, hoje, a mediação em recuperação de empresas, ela é incentivada pela lei brasileira, essa 11.101/2005, que no seu artigo 20 traz todo um incentivo para a utilização de mediação antecedente em recuperação de empresas. Aqui eu trago alguns exemplos de mediação em recuperação de empresas, como a mediação ela é confidencial, nós não podemos dar exemplos de mediação, mas quando ela é judicial e é encaminhada para a Câmara, essas decisões são públicas, então nós podemos aqui dar exemplos do que está sendo levado para a mediação no Brasil na área de reestruturação. Aqui eu trago um caso judicial que está sendo levado à mediação, do caso Arca, que se trata de agronegócio na comarca de Cuiabá, em Mato Grosso, aqui no Brasil. Trago também o caso Renova, de uma reestruturação em que foi convidada o órgão regulamentador de energia do Brasil, o ONS, ou seja, uma mediação com a administração pública que estava no judiciário e que foi levada para uma mediação dentro da Câmara Mediar BRB, foi indicada. Outro caso bem interessante são os regimes de centralização de execuções de clubes de futebol. E aqui temos o caso Santos, que é um clube muito conhecido de todos internacionalmente, né? Onde jogava Neymar, que está com uma medida de regime centralizado de execuções também no judiciário, e que o judiciário encaminhou por uma Câmara como a Mediar BRB para tratar em mediação esses conflitos de relações duradouras entre diversos parceiros do Clube do Santos para tentar resolver conflitos, amenizar esse procedimento de execuções no judiciário através da mediação. Tudo isso, vale ressaltar, online, porque a reestruturação através da mediação dentro da Mediar BRB tem por prioridade a mediação online. Claro que se as partes quiserem fazer a mediação presencial, também isso é possível. Então, a importância que eu gostaria de trazer aqui para a mediação online e que está fazendo um grande trabalho na ajuda de reestruturação de empresas, porque que é importante investir em câmaras especializadas para trazer uma sustentabilidade. ESG atrai investimentos, uma organização estrutural, secretaria e regulamento, organização para o engajamento em curto espaço de tempo para a mediação, atendendo os benefícios, eficiência, segurança, economia e previsibilidade dos custos, e principalmente traz especialidade, profissionais disponíveis para bem atender esses conflitos. Aqui está um organograma da mediação, que é muito interessante a gente verificar como isso funciona, né? A posição, os advogados ficam nessa parte azul, né, trabalhando numa negociação, como trabalham numa negociação direta. O mediador muito bem trabalha toda essa parte laranja, ou seja, a negociação assistida com esse terceiro facilitador, que vai eliminar as tensões de uma negociação direta, né? Essa tensão de distribuir e criar valor, de assertividade versus a empatia, de representante e representado, né? Muitas vezes os advogados têm um interesse, a parte tem outra, e o mediador ali vai estabelecer uma agenda de exploração de interesses e alinhamento de todos esses interesses
para chegar numa boa negociação. E a Câmara, ela deixa com que os advogados e o mediador brilhem tranquilos para esse resultado de uma negociação positiva, fazendo o engajamento de todas as partes, ajudando a pré-mediação, a que seja subscrito um compromisso de mediação para que a voluntariedade de estar na mediação esteja ali expressa e bem colocada e bem aferida, e também tem o credenciamento que é feito em todos os tribunais, que ajuda também na homologação de acordos da mediação. Então, as vantagens do uso adequado de resolução de conflitos é custo, economia, você atender o ESG e eficiência, celeridade, acessibilidade, comodidade e segurança. Dentro do ESG, eu gostaria de destacar que aqui no Brasil tem se incentivado muito, até tem um enunciado do CJF brasileiro, né, que é o Conselho da Justiça Federal, que fala que as empresas terem métodos adequados de resolução de conflitos atende uma função social daquela empresa. Incentivar métodos adequados de resolução de conflitos é você estar em conformidade com o ESG. Na parte ambiental, a gente destaca aqui até um exemplo do Mercado Livre, que é uma grande empresa que tem que atua aqui no Brasil, de economia em custos de carbono, na utilização de métodos mais adequados de resolução de conflitos. E com isso, eles conseguiram economizar 7,8 mil toneladas de carbono, ou seja, evitando deslocamentos. O Brasil tem uma extensão continental enorme, né? A contratação de correspondentes por todo o Brasil e até mundo afora, a possibilidade também de diretores participarem de métodos mais adequados de resolução de conflitos com maior facilidade. Na parte social, o incentivo ao diálogo, a experiência do usuário em usar a empresa que tem métodos mais adequados de resolução de conflitos, ou seja, praticamente um investimento em experiência do usuário, o que está impactando também nos lucros e nos investimentos. E na governança, você utilizar métodos mais adequados de resolução de conflitos significa também que você está em conformidade com todas as regras e as políticas públicas que estão incentivando o uso de métodos adequados de resolução de conflitos e o uso mais sustentável do judiciário. Então, tudo isso é também ESG, também impacta na governança com lucros e também investimentos. Traz maior eficiência, porque resolve mais rápido, celeridade, certamente, acessibilidade e comodidade e segurança. Com isso, o ODR, mediação online, tem conseguido auxiliar as empresas em reestruturação aqui no Brasil. E deixo para vocês esse exemplo para que sirva de inspiração mundo afora nessa época em que estamos com grandes desafios, com pós-pandemia, com guerras acontecendo, com crises econômicas na parte de alimentos. Então, fica essa possibilidade para todos vocês. Eu agradeço demais aqui o convite da Ana Gonçalves, deixo os meus contatos para todos vocês que quiserem. Aqui, eu sou a Cristiana Bairot Cardoso, e foi um prazer estar com todos vocês na Cyber Week. Muito obrigada.